Saudações, vigia das pessoas! Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem o desafio de estudar a Bíblia metodicamente, diariamente. Gente, e o tema desse trimestre, que começou em janeiro e vai até março, é o amor e a justiça de Deus. Como que o Deus esqueci o nome. Como que Deus, o Todo-Poderoso, Pantocrator, como é que Deus, o Pantocrator, o Todo-Poderoso, concilia sua justiça e sua misericórdia? Você sabe? E por outro lado, se ele é o Todo-Poderoso, e nós sabemos que ele é, por que que ele, o Pantocrator, permite que haja tanto mal sobre a terra? Essa é a pergunta que a gente está respondendo ao longo dessa jornada de 3 meses. E hoje nós vamos continuar falando. Saudações, vão com Deus. Vamos continuar falando da origem do mal. O mal se originou aqui na terra, lá no jardim. Bom dia, Jorge. Vai com Deus, hein? O mal se originou aqui na terra, o mal humano. Porém, o mal universal se originou lá no céu. Misteriosamente, Deus permitiu que o mal fosse cultivado no seu próprio jardim. A gente não entende isso. Como que o Deus Pantocrator, Todo-Poderoso, permitiu que o mal florescesse no seu jardim? Nós temos algumas hipóteses, e a mais forte até agora meu amigo Anísio respondeu ontem. Saudações, meu amigo. Ele falou o livre-arbítrio, justamente o que eu tinha falado há minutos antes aqui. Entende? Então, é o livre-arbítrio responsável pelo surgimento do mal. Deus criou um batalhão de anjos, 9 bilhões. Você está duvidando? Então vai lá contar. Esse é um número figurativo, só para a gente fazer uma comparação. Não são 9 bilhões os humanos? Vamos supor que Deus tenha criado 9 bilhões de anjos. E aconteceu que entre esses 9 bilhões, um começou a cultivar a semente do mal. Ela brotou no coração dele. Não se sabe como. Nós acreditamos que é devido ao livre-arbítrio. Aí ele começou a falar assim: peraí, Deus é todo poderoso. Sim, Deus é onisciente, Deus é oniconsciente, Deus é todo, Deus é Pantocrator. Será que já houve em alguma época alguém que contestou Deus, o grande Pantocrator? Ele começou a pensar isso no coração. Provavelmente Deus tenha percebido e tenha conversado com ele. Olha, seara perigosa que você está indo. A vida eterna que você tem, fui eu que nola concedeu. Mas aí, ao invés dele se apegar mais a Deus,
ele começou a falar com seus cidadãos do céu. Veja, Deus é todo amor, mas Ele está nos obrigando a amá-lo. Se por acaso eu não quiser amá-lo, existe essa possibilidade? O que você acha? Falava o outro. Não é por nada não, é que você acha. O outro falava assim, ó, cuidado, seara perigosa. Não. Fala sério, vamos nos reunir aqui, 2, 3, e vamos falar com Deus. Acontece que essa brincadeira resultou em 3 bilhões de seres celestiais, todos reunidos, contraditando o que Deus havia dito, contraditando o que tinha sido dito. Então, o Apocalipse disse, houve batalha no céu. Os sabidinhos de plantão acreditam que essa batalha tenha sido argumentativa. Pouco provável que tenha havido uma guerra literal com armas e espadas. Não. Por quê? Eles sabiam que Deus era todo poderoso. Eles sabiam que Deus podia destruí-los assim, como aquele pântano, como é que é? Aquele herói lá da Marvel, ele fazia assim e as coisas aconteciam. Aquela imagem de Pantocrator é a imagem de Deus. É Deus que tem esse poder. O poder de bater o dedo e as coisas acontecerem. Bom dia, cavaleiro. E isso eles sabiam. Mas então eles começaram a argumentar. E se eu não quiser seguir os seus mandamentos? O senhor vai me matar por isso? Eles falaram. E Deus falou, sim, a minha lei é clara. Ela diz que se você não me obedecer, você será exterminado. Aí eles falaram, eu duvido. O senhor é todo amor, o senhor não vai nos exterminar. E aí houve essa batalha argumentativa, segundo os sabidinhos de plantão. E Deus, depois da batalha, os expulsou do céu. Mas Deus não os eliminou, porque se tivesse feito isso, os anjos, os 6 bilhões que havia sobrado, ficariam temendo a Deus com medo. E aí o argumento de Satanás em Jó faria sentido. Deus não o destruiu porque Deus é o grande agricultor. Ele disse, vocês estão plantando cultura má. Vocês não estão vendo agora, mas eu vou deixar que essa cultura floresça e você vai ver onde vai acabar isso. Vai acabar em morte, em dor, em sofrimento, em lamentação, em depressão. É assim que vai acabar. Morte, dor, perseguição. Morte, dor. Não. Parei. E de fato aconteceu. O que Satanás invejava? Ele invejava o poder criador de Deus e o poder de ser adorado. Ele adorava a Deus, mas ele queria também ser adorado. O desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela nas narrativas da tentação, Mateus 4, Lucas 4. No encontro entre Jesus e o tentador, podemos descobrir bastante sobre a natureza desse conflito. Aqui vemos a realidade do grande conflito entre Cristo e Satanás, mas desenrolado de maneira bastante nítida e bem expressiva. Não sei se eu comentei, mas hoje não temos sol. A promessa é de sol muito forte, mas amanhã
despertou com uma cerração. Sempre que a manhã começa com a cerração, o sol queimando lá pelo meio-dia, é certo. O que a Bíblia revela sobre o conflito entre Cristo e Satanás? Leia Mateus 4, 1 ao 11. A Bíblia revela que no começo do ministério de Jesus Cristo, ele precisaria ter um embate direto com Satanás. Um embate direto e injusto. Por quê? Jesus nasceu com todo o peso do pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha o peso do pecado sobre seus ombros. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. O primeiro Adão era todo robusto, assim como eu, forte, assim como você, forte, poderoso. O cabra tinha 4 metros de altura. Isso é o que dizem as boas línguas. De envergadura devia ter mais uns 4. Forte. A mente dele era límpida. Ele pensava logicamente. Entende? Não tinha nenhuma dificuldade. 4.000 anos depois, nasceu o segundo Adão, Jesus Cristo, com a mesma natureza que Adão fora criado, sem a propensão para o mal. Não, Jesus não tinha pendor para o mal. Jesus não tinha pendor para a esquerda. O pendor dele era para a direita. O pendor dele era para o bem. Mas ele tinha o peso do pecado. Lembrem-se, ele era o descendente de Davi. Davi pecou terrivelmente. Salomão pecou terrivelmente. Aquele outro lá, Manassés, pecou terrivelmente. Até matou seu próprio filho assado no forno. E todo esse peso de dor, de agruras, estava sobre o corpo santo do Filho de Deus. Então, esse Filho de Deus é levado ao deserto para ser tentado. Ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Então imagina-se que o Espírito de Deus o tenha levado. Por que ele tinha que ser tentado? Por quê? Porque ele precisava ser aprovado no teste em que o primeiro Adão fracassara. O primeiro Adão, conquanto fosse forte, robusto, com a mente extremamente nítida, fracassou no teste do paraíso. Deus disse: há um inimigo aqui no paraíso. Ele está atrás daquela árvore ali, não vale. Era só ele ter não ido e estava tudo certo. Mas ele foi, contemporizou com o mal e caiu. E por isso todos nós pagamos o preço até agora. E por isso Jesus Cristo, na verdade, paga o preço até agora. Nós pagamos o preço como consequência. Nós pagamos o preço como sofrimento e dor. Mas o amado Filho de Deus
pagou o preço na própria pele, com sofrimento, dor e morte. Então ele precisava passar por esse momento de provação. Então ele foi levado ao Espírito Santo para o deserto. E ali o diabo se lhe apresentou. E já chegou chutando no peito. Assim como Satanás na árvore chutou no peito do primeiro casal, foi assim que Deus disse. Satanás também chegou chutando no peito e falou: se tu és o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele tinha conhecido Jesus lá no céu. Aliás, essa apresentação de Jesus Cristo aos anjos como único ser a ser adorado no céu irritou muito Satanás. Então ele já chegou perguntando: se tu és, transforme a pedra em pão. Se tu és, se jogue daqui de cima. Se tu és. E ainda teve a... Eu acho essa palavra feia, pachorra. Mas não achei outra. Teve a pachorra de desdenhar de Jesus e plantou a dúvida no coração de Jesus. Mas Jesus disse: não, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Eu não tentarei o Senhor meu Deus como os humanos estão fazendo. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, com o propósito expresso de ser tentado. Mateus 4:1. Ele não foi abandonado no deserto. Adão não fora abandonado ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Eles foram levados. E eles foram avisados que seriam tentados, que o inimigo tentaria passar-lhe a rasteira. Sim, desse jeito mesmo. Você está ouvindo o barulho de motores? É que há vários caminhões aqui esperando. O trânsito por algum motivo parou. Deixa eu ver se você consegue ver aqui. Tá vendo, ó? Por algum motivo o trânsito parou. E aqui estamos nós. Nós vamos continuar a nossa meditação aqui, tá bom? Continuando. E antes de enfrentar esse desafio, Jesus jejuou durante 40 dias. Então, quando o diabo apareceu, ele tentou Jesus a transformar pedras em pães, zombando da fome extrema de Jesus Cristo. Mas ele enfrentou essa tentação usando as Escrituras, e a estratégia de Satanás fracassou. Ou seja, quando você se depara com o embate quando você se depara em embate com o inimigo, lembre-se, você precisa citar as Escrituras. E se você vai citar as Escrituras, você só pode citar algo que você conhece. Então, meu amigo, se você não conhece as Escrituras, você vai citar o quê? Vai com Deus. Você precisa conhecer as Escrituras. Para conhecê-la, você tem que lê-la, ouvi-la. Eu tenho hábito. Todo ano eu ouço a Bíblia inteira. Esse ano nós o fizemos em 18 dias. Então ela está tudo aqui, ó.
Se o diabo aparecer agora aqui, Deus vai me fazer lembrar. Mas não aparece não, diabo! Seu safado, seu sanguinolento, eu não quero embate com você. Então nem apareça. Deixa ele bem longe de mim, Pai do céu, e de seus filhos. Então, na tentativa de levar Jesus a agir com presunção, o diabo o tentou a se atirar no pináculo do templo. Satanás distorceu o que as Escrituras haviam dito ao sugerir que se Jesus fosse verdadeiramente Filho de Deus, os anjos o protegeriam. Tá vendo? Você é filho de Deus? Sim, é verdade. Mas não fica chamando o diabo para perto de você. Isso é tentação. Você está tentando o Senhor teu Deus. Não é porque eu sou filho de Deus que eu vou tomar um copo de veneno e falar: eu sou todo poderoso. Não, não é. Você não é nada poderoso. O Pantocrator é Jesus Cristo. Jesus Cristo novamente rebate a tentação, apresentando a interpretação correta das Escrituras. Para você saber a interpretação correta das Escrituras, você precisa ler as Escrituras e seguir o nosso canal aqui. A gente vai interpretando a Bíblia verso a verso corretamente. Temos aí, ó, um cardápio com mais de 800 vídeos. Muito simples, com a minha carinha, mas garanto, extremamente assertivo. Se você assistir o nosso canal aqui, tiver essa paciência, se porventura um dia você passar por algum embate, o Senhor do céu, o vigia das pessoas, vai fazer você se lembrar que você vai poder combater o mal ou o bem. A terceira tentação revela claramente o que o diabo estava tentando fazer. Ele queria que Jesus o adorasse. Satanás vá com Deus. Ele queria que Jesus o adorasse. Satanás tenta usurpar a adoração que é exclusiva a Deus. Ele tenta fazer com Jesus Cristo o mesmo que ele fez ao primeiro casal. O casal caiu na lorota dele, mas Jesus Cristo não. Existe uma controvérsia se o casal caiu ou se foi só a metade do casal que caiu. Eu até estou propenso a pensar que a metade do casal caiu e a outra metade decidiu cair. A impressão que dá é que Adão amava tanto a sua esposa que não conseguiu conceber a ideia de seguir a vida sozinho. Ele pode ter pensado: se minha esposa vai morrer, eu quero morrer junto. Para fazer isso, o adversário mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Mateus 4, 8 e 9. Você só tem que fazer isso. A mesma proposta que o rei Nabucodonosor fez aos jovens lá na colina de Dura. Era Dura? Ele disse: vocês não ouviram direito, eu vou mandar tocar de novo os instrumentos. Tudo que vocês precisam fazer é se curvar diante do rei e adorá-lo como seu ser supremo. Simples assim, e vocês serão poupados da fornalha de fogo ardente. É, simples assim.
Aí aqueles jovens falaram: não, você tá doido? Aí o rei falou: mas o seu Deus vai matar vocês lá no fogo, porque é ele que está colocando vocês, ele que proibiu vocês de adorar o rei. Ora, eu não sou o grande Nabuco, eu não sou o grande provedor. O que custa vocês dar uma curvadinha? Os jovens disseram: não. Deus pode nos livrar da fornalha acesa ou não, mas ainda que ele não faça, saibais vós, ó rei, e povos, nós não nos curvaremos. E Jesus disse: está escrito que somente ao seu Deus adorarás, somente a Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você não vai adorar outra criatura, outro ser, por mais magnífico que seja, seja o rei Nabucodonosor, ou seja o grande sol, o rei do Egito, lá como é que era o nome dele? Era Tom. Depois o seu filho Akhenaton, filho do sol. Não importa, somente a Deus, o Criador do céu e da terra, você prestará culto. Deixa o pau torar. Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Mateus 4, 8 e 9. Lucas 4, 6, um texto paralelo, um texto que está indo ali, ó, paralelo, juntinho. É ainda mais detalhado. Eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Lucas 4, 6. Agora, cara pálida, a pergunta: se Satanás estava com o reino do mundo, porque ele foi entregue? Quem entregou o reino do mundo a Satanás? Foi Deus, o grande vigia das pessoas? Estou com dor nas costas, desculpa. Não, cara pálida. Deus não faria isso jamais. Foi o primeiro Adão. Ele pegou o reino que pertencia a ele, que Deus fizera e falara: tome conta, faça o que você quiser aqui. Adão, o primeiro Adão, pegou o mundo na mão e entregou de mão beijada a Satanás. Por isso ele dissera a Jesus: é meu e eu dou a quem eu quiser. Ele estava crendo que uma vez tomado de Adão, era dele. O que ele não sabia é que diante dele estava o segundo Adão, alguém tão santo, forte, poderoso como o primeiro Adão, porém alguém superior a Adão. Por quê? Esse alguém era um habitante do céu, que embora ele não tenha reconhecido plenamente, porque Satanás tinha alguma dúvida, na verdade. Ele tinha dúvida, porque se ele soubesse que se ele matasse o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus seria ressuscitado, ele nunca teria feito. Isso aí eu estou conjecturando, tá? Mas Satanás não sabia tudo. Hoje, Satanás não sabe tudo. Ele tem experiência, são 6.000 anos de pecado.
Isso contando o período aqui na Terra. Vai saber quanto que esse homem pecou desde a sua criação. Mais uma vez, Jesus combate a tentação com as Escrituras e novamente Satanás fracassa. Nos 3 casos, Jesus Cristo usou as palavras para se defender dos ataques. 2 palavras. Ele disse, está escrito. Efésios 6:12, para concluir. Nos lembra de que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra as potestades e as autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra esses demônios horrorosos. Mas lembre-se, você não precisa lutar sozinho. Aliás, você não precisa nem lutar. Você só precisa estar ao lado de Jesus Cristo. Agora vem a pergunta e vamos ver se a minha resposta já está certa. É que eu sou ansioso, eu respondo antes de perguntar. Mesmo que não precisemos viver com medo, por que devemos sempre nos lembrar da batalha que ocorre ao redor? Então, a gente não precisa viver com medo dos seres celestiais. Eles são fortes, robustos e eles têm poder maior do que o nosso. Os anjos, eles são mais poderosos, eles podem se teletransportar, eles podem se prefigurar em outra pessoa. Mas ele não pode. Bom dia, meu jovem. Vai com Deus. Ele não pode. Como é que é? Com todo esse poder, os seres celestiais, eles não podem nos obrigar a fazer aquilo que eles querem que façamos. Ele só tem o poder, que não é pouco, da sedução. Ele pode nos convencer pela palavra, assim como ele convenceu Adão, assim como ele tentou convencer Jesus. Ele vai tentar nos convencer também. Mas eles não podem fazer tudo o que querem. Lembra? Deus disse claramente a Satanás: você pode fazer isso, isso e isso. Isso você não pode fazer. Ou seja, o poder do mal sobre nós é limitado. Deus não permite que o mal caia sobre nós tão avassaladoramente que nos destrua. Deus sabe que eu sou fraquinho, então ele fala uma dosezinha só de maldade sobre ele. Aquele irmãozinho que é mais forte, Deus fala uma dose maior. Jó era robusto e Deus falou, tá, uma dose cavalar para Jó. E aí Jó perdeu a riqueza, a saúde, a família, só não perdeu a vida, mas ficou com ela por um fio. Ele estava apodrecendo em vida, ele fedia. A sua mulher zombava dele. As crianças faziam chacota. Então, em resumo é isso. O que Satanás queria era a adoração. Satanás queria usurpar o direito de Deus de ser adorado. Satanás queria tirar o direito de Jesus Cristo
de ser adorado. Satanás queria tirar o direito do Espírito Santo de ser adorado. Essas três pessoas são as únicas que merecem nosso louvor e nossa adoração. Então Satanás ficava porreta da cabeça quando ele via as pessoas vindo, se curvando diante de Jesus e adorando. Tudo que Satanás queria era isso. Ele queria ser adorado. Só tem um problema. Satanás nunca será adorado como Criador, porque ele não cria nada. Satanás copia. Jesus Cristo sim, o Espírito Santo sim, Deus o Pai são os três criadores do céu, da terra e de tudo que há neles. Muito obrigado, porque você esteve até aqui nesse momento. Você já pode desligar o vídeo e ir embora. Compartilha, dê o seu gostei ou não gostei. Inscreva-se no canal. É um canal de crente, eu sei. Existem muitas ressalvas. O Brasil é 85% cristão, mas a maioria deles passam por mim e vão embora. Eu estou com um hino aqui em minha mente. Eu não sou cantor, nem filho de cantor, mas a adoração através da música será uma obrigação para aqueles que não sabem cantar e um deleite para aqueles que sabem. Mas eu estou lembrando de um hino que fala da grandiosidade de Deus, da imensidão de seu poder de criação. É mais ou menos assim, ó. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. Maior que o céu, maior que o mar, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, Deus entregou, esqueci agora. Ao sonhador deu ele a mão e as suas culpas sarou. Agora vem a parte que eu gosto. Se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e apenas o deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, acabaria a tinta ao esse amor descrever, e o céu seria amor pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par, por este amor eternamente a Deus, o vigia das pessoas, iremos louvar. Que o vigia das pessoas te abençoa e te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê não pouca, mas
muita.